O que é o tabernáculo e qual a relação do tabernáculo com os dias de hoje e com o sacrifício de Jesus? Onde está a Arca da Aliança? Ela está escondida no Monte Nebo? Ela está escondida na Etiópia? Você conhece todas as partes do tabernáculo e todos os utensílios e os seus respectivos significados? Estudar e conhecer o tabernáculo é essencial para que o cristão consiga entender o contexto do Novo Testamento, do sacrifício de Jesus e várias outras passagens, como por exemplo, Hebreus 9:11, 1 Pedro 2:9, 1 Coríntios 6:19, entre outras. Inclusive, o tabernáculo nos ajuda a entender de forma bem lúdica o plano de salvação do Novo Testamento. Inclusive, se você quer saber explicar a razão da tua fé e quer um resumão do plano de salvação, tem um vídeo aqui que eu fiz no canal que você vai conseguir explicar o plano de salvação em 2 frases. Nessa aula, nós vamos visitar cada parte do tabernáculo, cada um dos seus utensílios e os seus significados e a sua relação com o Novo Testamento. Antes de tudo, meu amigo, minha amiga, eu quero te pedir que você curta esse vídeo aqui, porque isso ajuda o nosso canal e, aliás, eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, porque foi preparado com muito carinho, muita dedicação e muito estudo, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Lembra aquele versículo de João 1,14 que João fala: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós"? Essa palavra habitou em algumas versões das nossas Bíblias é traduzido como tabernaculou. Tabernáculo vem da palavra hebraica mishkan, que significa moradia, habitação. É chamado nas escrituras também de santuário, tenda da aliança, tenda do testemunho, entre outros. O tabernáculo está descrito ali do capítulo 25 ao capítulo 40 de Êxodo, e ele foi construído com instruções super, ultra específicas de Deus. Isso mostra que cada detalhe era super importante e que cada detalhe apontava para algo no futuro, mais especificamente para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. O tabernáculo seria o lugar de habitação de Deus aqui na terra. O tabernáculo então era uma tenda itinerante. Quando a nuvem de Deus descia, o povo de Israel sabia que era hora de montar o tabernáculo. Quando a nuvem de Deus subia, então o povo de Israel sabia que era hora de seguir em frente. Somente os levitas poderiam fazer esse tipo de tarefa, montar ou desmontar o tabernáculo. Levita não é aquele cara que canta na tua igreja. Levita são os descendentes de Levi. Nessa imagem são representados pelos gersonitas, coatitas e meraritas, e em volta tínhamos essa disposição das tribos cercando o tabernáculo montado. A presença de Deus ficava sempre no centro. O tabernáculo era composto por 3 partes: átrio ou pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar ou santo dos santos. Além disso, a visão externa tinha um cercado de linho e colunas de madeira que tem um significado muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero destacar que essa interpretação ela é particular de uma parte da igreja cristã brasileira. Nem todos entendem e concordam com essa interpretação e tá tudo bem. Se não fizer sentido para você, desconsidera. Eu só quero apresentar esse significado porque eu acho que faz muito sentido e ajuda todos nós a gravarmos a estrutura do tabernáculo. Assim era constituída a cerca que ficava em volta do tabernáculo. O cordão de pele de bode pode representar o pecado, pois 2 bodes eram utilizados no ritual de Levítico 16 para perdão dos pecados. O poste de acácia pode representar o evangelho. A cruz de Cristo, por exemplo, era de madeira. A estaca de acácia tinha um pedaço dentro do solo e um pedaço aparente. Pode representar Jesus que morreu e ressuscitou. A base de bronze pode representar o sofrimento, pois esse material é usado na Bíblia várias vezes como cadeias ou grilhões de bronze. Pode representar que um povo foi vencido por outro. O topo de prata pode representar a redenção. A lei, por exemplo, previa o resgate através do pagamento de moedas de prata. Vê lá, Êxodo 21:31. Olha o resumo. Jesus, o homem incorruptível, que não teve culpa nenhuma, veio para sofrer e ser fincado pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou e agora nos garante a redenção através do Evangelho. Agora, olha isso que legal. O tabernáculo ele era super rústico por fora, mas muito precioso por dentro. Inclusive, todos os materiais preciosos ficavam dentro do tabernáculo, incluindo a presença de Deus. Isso pode ser uma referência a Jesus, como nós vemos lá em Isaías 53 e Filipenses 2.
Bom, voltando às partes do tabernáculo, nós temos revelações ainda mais poderosas. Começando pelo átrio. O átrio ou pátio era a parte externa do tabernáculo e todos, qualquer um, tinha acesso ao pátio. No átrio ficava o altar do sacrifício, a primeira e maior peça do tabernáculo. Quando o sacerdote sacrificava um animal nesse altar, ele aspergia o sangue nas 4 pontas desse altar. Nesse altar eram sacrificados 2 cordeiros, um de manhã e um de tarde. É fácil aqui identificar uma figura do sacrifício de Jesus quando o seu sangue trouxe perdão, redenção e libertação. Havia também o lavatório, ou a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam após o sacrifício para poderem entrar no santo lugar. Assim como a água lava e purifica, a palavra nos lava e nos purifica hoje em dia, todos os dias. O próximo lugar do tabernáculo é o santo lugar, e aqui só os sacerdotes tinham acesso, e havia 3 móveis ali. A mesa de acácia, coberta de ouro, onde se colocavam 12 pães, que eram repostos todo sábado. Detalhe, só a linha sacerdotal podia comer desses pães. Esses pães eram sem fermento, representando santidade, e o número 12 é um número tipológico nos textos bíblicos e que representa totalidade. A mesa, então, tipifica comunhão com Deus e alimento suficiente, que é Jesus Cristo. Olha que interessante isso, você nunca mais vai esquecer. Os 12 pães eram colocados em 2 pilhas, de 6 pães cada uma. Se você pega 6 e 6 e junta, dá 66. 66 é exatamente o número de livros que nós temos na Bíblia. Olha o nosso alimento aqui. Gostou? O segundo móvel do santo lugar era o candelabro, ou a menorá, que era a única fonte de luz do local. O fogo do candelabro era alimentado por azeite que devia ser trocado todos os dias. O óleo, sabemos que muitas vezes é a representação da unção do Espírito Santo. O terceiro móvel era o incensário, que ficava em frente ao véu. O incenso era queimado 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, junto com a oração do sacerdote. O incenso tipifica a adoração, e a adoração que sobe a Deus. Dá uma lida depois em Apocalipse 8, em Salmos 141. Sendo assim, queimar o incenso 2 vezes por dia significa ter um estilo de vida de oração e de adoração. Finalmente, o último e mais importante lugar do tabernáculo era o Santíssimo Lugar. Aqui, só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e representa o encontro com a presença de Deus. Então vamos lá, os sacerdotes eles entravam regularmente no santo lugar. Mas no Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote, como eu falei, podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Os judeus observam o feriado do Yom Kippur com um jejum de 25 horas e oração intensa. O sumo sacerdote não era um sacerdote comum. Ele tinha que necessariamente ser um descendente de Arão, um homem perfeito, sem defeito algum, e era um cargo vitalício. O que nós tínhamos então no Santo dos Santos? O que havia ali naquele lugar? Primeira coisa era que nós tínhamos o véu que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar. Esse véu ele era extremamente grosso, feito de linho retorcido. Esse foi o mesmo véu do templo que foi rasgado quando Jesus Cristo morre na cruz. Ele foi rasgado de cima a baixo, lembra disso? Isso representa que qualquer um, depois do sacrifício de Jesus, pode acessar a presença de Deus. Não é mais só o sumo sacerdote que pode entrar lá. Todos nós podemos entrar na presença de Deus quando nós desejarmos. Esse véu tinha querubins desenhados que eram anjos que protegiam a presença. Antes de entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício em frente ao véu. Da mesma forma, Jesus derramou o seu sangue na cruz e com isso, com esse sangue e através desse sangue nós temos um caminho até a presença de Deus. Nós podemos nos achegar corajosamente, ousadamente à presença de Deus agora. Nós tínhamos também no Santíssimo Lugar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arca de madeira, e a madeira pode representar aqui a humanidade, coberta e revestida de ouro. O ouro pode representar a divindade. E tinha uma tampa de ouro maciço com 2 anjos querubins esculpidos nela. Alguns interpretam que a arca representava Jesus, totalmente humano, mas revestido de glória, de divindade.
Dentro da arca, então, nós tínhamos maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Curiosidade: onde está a Arca da Aliança hoje? Nós temos várias teorias, mas eu vou comentar aqui com vocês as 3 mais conhecidas ou mais aceitas. A teoria 1 é que, conforme 2 Macabeus, capítulo 2, dos versos 4 ao 8, o profeta Jeremias pediu que escondessem a Arca da Aliança no Monte Nebo, hoje localizado ali na Jordânia, e estaria até hoje escondida. A teoria 2, conforme o livro sagrado para a igreja etíope, o livro Kabra Nagast, a igreja etíope esconde a arca na cidade de Axum e ninguém tem acesso. A teoria 3, segundo o Talmud, que é um texto central para o judaísmo rabínico, a arca foi enterrada embaixo do templo de Jerusalém. Existem aí teorias menores, como eu disse anteriormente, como, por exemplo, que a arca foi destruída pelos caldeus, ou foi levada pelos babilônicos, ou até mesmo que a arca está no céu hoje. Para concluir, pessoal, Colossenses 2,17 fala que todas as coisas ali do Antigo Testamento são sombras das coisas que viriam a ser reveladas lá na frente, reveladas em Cristo Jesus. Eu gosto dessa ilustração ou comparação do tabernáculo com a vida cristã. Enquanto o átrio representa o pecador que inicia seu caminho até o santuário, ele encontra com o sacrifício de Jesus e é lavado nas águas do batismo. No santo lugar ele começa a servir e se alimentar dos pães, de Jesus através da palavra. E no Santo dos Santos é onde ele tem um relacionamento pleno com Deus e onde Deus fala com ele. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus, o lugar de habitação do Espírito Santo. O próprio Deus mora em mim e em você. E tudo graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Quero terminar com Hebreus 9, 11 e 12, que fala assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O Matando a Sede fica por aqui, meu amigo e minha amiga. Se você, por algum acaso, se esqueceu de curtir, você tem chance e oportunidade de curtir agora. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal, os vídeos novos e os shorts que eu estou lançando aí ao longo da semana, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você não vai perder nada, tá? Queria falar que eu fico muito feliz aí com todos os comentários que eu tenho recebido. Os comentários, eles me dão força para continuar e vamos continuar aí fazendo mais conteúdos e aulas legais. E, aliás, espero aí as sugestões de vocês para tópicos e temas de novos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.